Bom, eu entrei, fui concursado, entrei na então EFEI e agora UniFEI, em 1999. Eu sei que a primeira turma da hídrica começou em 1998. E o que a gente queria imprimir na turma era esse aspecto prático da instrumentação. Uma base teórica muito forte, mas principalmente um aspecto prático da instrumentação aplicada aos recursos hídricos. Estar com o pessoal da hídrica foi muito bom. A gente via alunos motivados, numa nova formação de engenheiro hídrico, que não existia ainda, não existia à época. Então eu via alunos muito motivados e a minha participação ali foi muito legal. Minha participação com os alunos, eu aprendi muito com eles também. O que eu diria para esses alunos continuarem a trabalhar com a mesma paixão que eu os via quando eram estudantes. Aquela mesma paixão que eu vi inicialmente nos alunos, no começo do curso, que elas se perpetuem, que continuem assim, que continuem mostrando essa paixão e trabalhando com afinco e aplicando os conhecimentos que são divulgados na nossa universidade. Onde vem essa ideia da engenharia hídrica, né? Na verdade, essa ideia veio... A gente discutia muito resgatar um engenheiro antigo aqui do nosso IRI antigo, no Instituto Eletrotécnico e Mecânica Itajubá, numa visão mais abrangente. O nosso grupo trabalhava com a área de geração e trabalhava, portanto, com eletricidade mecânica, trabalhava com civil, trabalhava com hidrologia e, naquele momento, inclusive, avaliações econômicas e planejamento, etc. A ideia veio daí, tinha a ideia de se criar a engenharia de energia, que mais tarde veio ser criada, né? Mas não me seduzia muito essa ideia pura e simples. Eu vou então fazer o meu pós-doutoramento na França, e lá na França eu fico num centro em que tinha duas características que foram muito importantes na minha vida. Uma, eles lá discutiam um tal de aquecimento global que eu não fazia nem ideia o que era. Então, todo o impacto que poderia ter, inclusive em recursos hídricos, e as compensações econômicas que seriam necessárias. E uma outra coisa que nesse mesmo centro tinha uma outra coisa muito importante, que era a questão da seca na África. Aquele ambiente, né, de reflexão foi muito importante para eu enxergar que a água realmente era um problema no país. Ia ser um problema, já estava dando sinais. Nós tínhamos a Lei 9433 que não saía do lugar e a gente então sentia a necessidade de ter um curso, um movimento, algo mais que um curso, mas onde um curso seria importante, que se dedicasse à água naqueles todos os seus aspectos. Eu volto ao Brasil, encontro aqui um parceirão, que era o Tiago, com a visão. Passei para ele essa minha visão, ele a incorporou totalmente, começamos a trabalhar, então, nesta ideia, ao invés de ser um engenheiro de energia, ser um engenheiro aguado, um engenheiro de água, né? Engenheiro voltado para as águas. O Afonso tinha recém-retornado da França, um pós-doc, e eu tinha terminado meu doutorado, certo? E as conversas que tem, por que não a necessidade de um profissional, né, voltado para a questão de recursos hídricos? Então daí nasceu uma proposta, né, de um engenheiro de recursos hídricos, primeiro. Isso foi encaminhado para a universidade numa época que a UniFEI, na verdade, era uma escola isolada e só tinha dois cursos, os cursos de engenharia mecânica e engenharia elétrica. E não era uma época propícia para novas tentativas, novidades. Era bastante consolidado esses dois cursos e existia uma resistência muito grande, né, com relação à expansão da escola com os novos cursos. Conversávamos, contávamos algum apoio de algumas outras pessoas, mas não havia um grande entusiasmo, né? Todos falavam, vamos criar engenharia civil, recursos hídricos e hidráulica e recursos hídricos. Isso é o que a gente não queria. Na primeira reunião, já houve uma discussão bastante forte
na questão se era viável ou não, procedente ou não criar um novo curso, porque já que entendi que isso aí era uma área de engenharia civil, uma área de pós-graduação. Aí a gente justificava exatamente, porque de se trazer o assunto da pós-graduação para a graduação na formação de um profissional nessa área. Era essa a discussão da gente. A inspiração do nome Engenharia Hídrica veio desse curso de Ciências Hídricas, que foi uma história de sucesso na Argentina. Tem, inclusive, vários egressos daquele curso trabalhando no Brasil, pessoas notáveis. E foi uma luta, então, já definimos o nome e tentávamos criar o curso e conseguimos convencer o diretor da época, se não me engano, era o Fred Mark, montou uma comissão, era eu, o Tiago e o Márcio Tadeu, e o professor Zulci, mas os outros, o professor Zulci e o Márcio Tadeu, viam que era mais correto criarmos um curso de engenharia civil com enfoque água. Passado isso, a coisa ficou meio morta aqui no IFE. Aconteceu que em 97 houve na época do governo Itamar, algumas universidades, escolas isoladas próximas a nós transformaram em universidade. Isso deu uma espécie de uma pane para nós aqui. Por exemplo, ou nós transformamos a universidade ou a gente vai ser absorvida por elas. Foi então uma correria para criar cursos, né? Claro, os cursos, na verdade, não foram tão novos assim quando foi para transformarmos em universidade. Haviam 3 cursos diferentes. A proposta da engenharia hídrica, tocada por mim e pelo Tiago, a proposta da administração, trocada pelo professor Fowler, que também teve muita reação contra, e a engenharia ambiental, trocada pelo Alexandre Barbosa, que foi, na verdade, já existia o curso de engenharia ambiental funcionando no Brasil, não era regulamentado, mas já existia em Tocantins, e aí o Tiago trouxe uma proposta de São Carlos, quando lá esteve, inclusive, para avaliar a nossa proposta do curso de engenharia hídrica, trouxe para cá e passou para o professor Alexandre Barbosa para que ele, então, trabalhasse em cima. Eu lembro direitinho que havia apenas 17 vagas de novos professores para alguns cursos. Eu imaginava, acho que o pessoal imaginava, né, que na hora de abrir a proposta de novos cursos, ia aparecer uns 2 ou 3 novos cursos aqui no IFE. Mas quando abriram essa oportunidade, deram um mês e pouquinho para nós propormos novos cursos, apareceram 10 cursos, 10 propostas de curso, né? E entre elas, né, eu peguei, basicamente o que eu fiz foi o seguinte: peguei o curso de engenharia civil que tinha feito essa discussão, chamei o professor Paulo Chiguem, está um embrião aqui de curso de engenharia civil, chamei o professor Alexandre Barbosa, que na época ele fazia um doutorado em parte de engenharia ambiental em São Carlos. Professor, está aqui, ó, essa proposta que o professor Marcelo deixou para a gente, e eu retomei, né, a questão da grade da engenharia hídrica. Mas a proposta de engenharia hídrica realmente e a administração foram as duas que sofreram muita dificuldade, seja internamente e depois para aprovação pela comissão do MEC, que veio avaliar os cursos. Tá? A comissão da engenharia hídrica, quem veio foi o professor Fazal. O professor Fazal era da linha que devia ser engenharia civil, recursos hídricos e hidráulica. Quando aqui chegou, nós mostramos a ele a nossa linha de pensamento. A ideia era fazer um profissional de gestão e o uso da água, né? Que soubesse fazer a gestão, que soubesse fazer a quantificação e soubesse fazer o uso, né? Tanto o uso da parte hidrológica como do uso industrial da água, né? Esse que era o perfil da gente. E eles é uma pessoa com grande nome, grande experiência. Depois de entender e ficar aqui alguns dias, ele então, na hora de apresentar o seu resultado, isto no auditório da Escola de Engenharia naquela época, ele falou, e me lembro como se fosse hoje ele falando: dou parecer favorável ao curso de Engenharia Hídrica, como que brincando, fazendo uma gozação com o nome que nós estávamos falando, mas foi um espetáculo parecer e foi uma das coisas, ali nascia de fato formalmente a nossa engenharia hídrica. Aí, quando houve a primeira aula inaugural na engenharia hídrica, fui eu lá, 20 alunos, não quisemos botar muita vaga, porque a gente não sabia, né, como é que seria a demanda do curso e tal. Aí eu fiz a pergunta assim: vocês aí, né,
Qual que optou por engenharia hídrica, né? Só um que levantou a mão, foi o Matheus. Todos os outros, né? A hídrica era a última opção, a sétima opção, lá embaixo, né? Fazer o quê? Bom, depois o processo, então, dentro do MEC foi facilitado com isso, mas tinham dois desafios, né? Um era começar o curso e depois reconhecer a profissão, né? Dois desafios enormes. Mas o grande desafio foi a ação principal do Thiago, porque eu estava fora, eu só fui voltar no último ano e o professor Thiago conseguiu, através de festas, através de encontros, falando com os pais, criar esse amor pela engenharia hídrica. Isso foi fundamental para nós, de fato, porque nós poderíamos ter até professor, mas arriscávamos de não ter alunos. E esse foi o maior feito naquela época. Na época eu abri o coração e falei com o coração. Expliquei qual que era a proposta, o que nós estávamos pensando neste curso, na formação, qual o perfil que a gente queria desde na formatura. A gente queria um engenheiro, não era para ser empregado, era para ser um profissional liberal. Ele poderia trabalhar na gestão, nas bacias, nas agências, prestar serviço, montar escritório. Mais ou menos, a conversa foi isso. E a água, a lei 9433 tinha que ser recém-aprovado, então a gente estaria formando um aluno com perfil para atender aquela lei nova, que toda gestão, né, e não existia profissional, e não existia mesmo profissional para atender esse tipo de legislação. Nós, então, começamos a ter aulas práticas, aulas voltadas à nossa proposta de engenharia hídrica, praticamente com professores que não eram do nosso quadro, quase que professores voluntários, né? Foi assim com o Rogério, foi assim com o Roberto Matos, vários que vieram dar aula aqui, acho que a própria Márcia, na época, a professora Márcia, que hoje é do quadro, não era a época. Então, nós fomos conseguindo, assim, adaptar e trazendo colaboradores, usando recursos de projetos com a ANEEL. Na época eu era diretor da ANEEL e muitos acordos que fizemos aí de Itajubá com a ANEEL permitiram bancar esses professores, minimamente, valores simbólicos. Então entravam professores que a gente chamava que trabalhava num projeto com o Thiago, num projeto com o Afonso. Eles chegaram até a pagar professores externos por fora, não sei se isso dá cadeia hoje, mas era por fora, e aí vieram professores assistentes do Thiago, por exemplo, o Fábio Horta, o Alexandre Simões, ou seja, professores, o Elmo. Então, eram professores que entraram para nos ajudar, até que engrenou a engenharia, fizeram os concursos e aí assim foi. Aí tentei explicar para eles como é que era o curso, quais as matérias e tal. E uma maneira que eu vi, né, de mostrar para eles como é que eles iriam interagir, né, com a profissão deles, criei um seminário, né, seminários de gestão e uso da água, e onde os alunos tinham que apresentar um trabalho focado na Lei 9433, com a inovação que o seminário deles era uma prova. E uma prova apresentada por uma banca de professores, né? Então eles tremiam na vara, né? Tremiam na base, mas tremiam para fazer a apresentação. A primeira turma, ela já começou a ser convencida pelo tratamento que foi dado para ela. Eu chamo a primeira turma de uma turma afetada. Eu brinco, porque houve um agrado do Afonso e do Thiago. Eu já sou mais relaxado, mas os dois, principalmente o Thiago, fazia até churrascos na casa dele, e os alunos começaram, né, fora a parte, né, a parte profissional, eles começaram a entender que era um curso realmente diferente. 20 alunos, eles tinham os professores à disposição, né, e o tratamento era diferenciado dos outros cursos da escola, principalmente
o curso de engenharia elétrica e o curso de engenharia mecânica, que eram muito mais alunos, mas era um tratamento, eles foram tratados diferentes. Né? E aquilo lá trouxe para eles assim, uma interação com eles e tal. E além disso, né, a gente fez um trabalho social bastante forte. Aí não é só eu, fui eu, o professor Afonso, o professor Augusto. Então, os alunos, eles eram fregueses da nossa casa. Né? A minha casa era chamada de clube. A ideia do seminário era o seguinte, era um seminário de gestão e uso da água. E ficou com esse nome Cegos, né? Mas, na verdade, se for pensar em cegueira, não tinha nada, era exatamente para abrir a visão do aluno do primeiro ano. E essa turma, a primeira turma, foi assim, eu não lembro assim, da turma que desistiu mesmo, só foi um, porque ele passou aqui no curso, mas ele trabalhava, então ele não tinha como fazer o curso e trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Então foi o único que no comecinho saiu. Os outros, alguns levaram mais tempo para formar, obviamente, mas a maioria ficou até o fim. Isso que é muito satisfatório. Bem, a Barquiata, gente, as primeiras turmas não viram, não participaram. Alguns veteranos participaram. A Barquiata ela foi criada exatamente como cegos, para introduzir os alunos. A gente ia descer o rio, Sapucaí, nós escolhemos um trecho do Sapucaí para descer, para mostrar as diversidades de uma bacia, né? No caso, um rio. O trajeto eram 12 quilômetros. A gente saía de uma ponte ali em Piranguinho e chegava aqui em Olegário Maciel, na ponte de Arco, que infelizmente essa ponte caiu ano passado. E eu tenho todas as fotos aí, os filmes, quem quiser depois pode pegar comigo, isso aí é patrimônio da engenharia hídrica. Bom, eu volto então para Itajubá, depois de ter sido diretor da ANEEL, ter sido secretário nacional de energia, tinha participado do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tinha ajudado a criar a Agência Nacional de Águas, eu estava, portanto, muito envolvido com o lado institucional de águas e, com isso, contribuí muito no último ano, quando eu volto. Então, colocamos a disciplina de gestão de sistemas hídricos, colocamos economia de sistemas hídricos, a gente sempre não chamava recursos hídricos tem a ver com a água em si, enquanto sistemas hídricos são sistemas artificiais em que se usa a água para atender serviços, né? Então, eu participei técnicas de tomada de decisão, ministrei essa disciplina também, e foi assim que nós fomos construindo essa engenharia, que depois foi revista, tem que ser revista. Então, depois de criada a primeira turma, a dificuldade, já tinha a primeira turma e já tinham 5 turmas, né? Já tinham entrado, todo mundo preocupado com a profissão. Então a gente precisava do reconhecimento para poder provocar o CREA para a questão da atribuição. Então, uma vez que o curso saiu com nota máxima, reconhecimento na época, com um grande elogio na proposta, né? Foi muito bom. E aí, aí nós partimos agora para o reconhecimento, que era outra preocupação que a gente tinha, né? E aí quem validou, ajudou muita gente foi o professor Fred Marco, né? Já foi citado em outros colegas aí. E o professor Fred Marco é uma pessoa assim, foi diretor da escola várias vezes e conselheiro do CREA há muitos anos, tal. E fui atrás dele, conversei com ele, ele assumiu aí o projeto e levou para o CREA a questão da atribuição. Foram os grandes desafios da história da engenharia hídrica. Para mim convencer internamente, criar o curso, operacionalizar o curso, antes disso, aliás, aprovar no MEC e depois o reconhecimento da profissão. Mas, enquanto isso, tivemos largas dificuldades para ir para o mercado. Uma coisa que era bastante interessante na época é que os cursos da elétrica e mecânica, né, eles tinham os laboratórios deles, porque estão aí, né, aos 80 anos, eles já tinham toda uma infraestrutura. E nós aqui da IDA, praticamente não tinha laboratório nenhum, a gente usava o laboratório da mecânica, e começamos a construir uns laboratórios, que foram os primeiros laboratórios, que foi de geoprocessamento, qualidade de água, né, de geologia, foram os primeiros laboratórios que nós fizemos.
eram laboratórios ainda incipientes. Aí os alunos perguntavam, meu professor, quando é que nós vamos, onde é o laboratório da hídrica? Né? Aí eu mostrava para eles o laguinho do campo, assim, ó, aqui está o laboratório. Põe o barco aí, né? E vamos medir vazão, vamos medir queda, fazer batimetria, é isso que nós fazemos. Vamos para o rio aí, medir vazão, não sei o quê. O nosso laboratório é a natureza. A gente vai achar tudo natural. Não precisa ter bancada de laboratório. Não. O último desafio era o mercado. E o mercado, me lembro quando cheguei a mais estágio no último ano para os alunos do 5º ano, da primeiros alunos do 5º ano, né? Então era pessoal, pedir, graças a Deus nós tivemos uma boa penetração e os resultados foram aparecendo. Foi bastante difícil. Todos os concursos que tinha não aparecia engenharia hídrica, por exemplo, em termos de concursos públicos. Mas aí, na medida que o CREA saiu, houve um trabalho com as empresas, os alunos começaram a ser encaixados. Os primeiros alunos, o Afonso ajudou bastante, né, no mercado. Eu acho que todo mundo foi encaixado na época. Eu não tenho notícia de algum aluno que não conseguiu entrar nesse mercado. Mas a engenharia hídrica se consolidava, eu próprio criei uma empresa X, Estudos e Projetos, muito embasada na engenharia hídrica, tive muitos estagiários, sócios, etc., da engenharia hídrica, e vemos hoje pessoas na área de petróleo, na área de saneamento, vemos professores universitários com doutorado, vemos pessoal na área de geração, muita gente na área de geração, claro, isso, posicionados, engenheiros bem posicionados, nível de direção, nível de gestão, empreendedorismo, nós vemos aí alunos nossos, como a Renasonic, empreendendo, fazendo equipamento, desenvolvendo. Isso me deixa numa satisfação, porque diz que o objetivo de um pai é tornar-se desnecessário. Longe de ser o pai da hídrica, nem eu, que se eu sou o pai, o Thiago vai ser a mãe, então isso não pega bem, mas longe dessa brincadeira de sermos os pais da hídrica, nós, na verdade, vemos que aquilo que nós pensamos foi sobrepujado. Graças a quem? Graças a essa maravilha, essa massa maravilhosa de alunos e ex-alunos da nossa escola de engenharia, da nossa engenharia hídrica. Eu tive muita sorte na vida porque eu faço o que eu gosto. O que eu recomendo às pessoas é que façam o que elas gostam. Eu estou com 90 e poucos anos e eu estou aqui desde 1960, tá certo? Para mim é a minha escola, não é? Eu formei em Curitiba na escola, né? Mas eu sou agregado aqui, quer dizer, quando eu fui diretor da escola, eu chegava em Brasília, os alunos todos estavam me esperando, me levavam para tudo que eu precisava, eles abriam as portas lá. Belíssima iniciativa na época EFEI, né, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, que depois virou a Unifei, a universidade, de criar o curso de Engenharia Hídrica, que era diferente da engenharia vinculada só com a parte hidráulica, que, portanto, tem interesse na quantidade de água, como também na parte de qualidade de água, em tudo que diz respeito ao ciclo hidrológico, água de chuva, água de rio, água subterrânea e até na interação com a água salgada em algumas pontas do litoral brasileiro e em outras situações que a gente encontra água salobra. Então, é um tema bastante e muito atual, muito contemporâneo, cheio de desafio, misturando o crescimento populacional com crescimento econômico, com demandas variadas e, sem dúvida nenhuma, a engenharia hídrica, com seus 25 anos, está aportando vários resultados na formação de pessoas extraordinárias que podem ajudar o país que tem 19% da água superficial doce do mundo a encarar esses desafios, inclusos da bacia amazônica e outros que a gente tem aqui, que é o Prata e o São Francisco. Há quem diga que a água no século XXI corresponde
ao petróleo no século XX. Eu discordo. Eu acho que nada se compara com a água. O petróleo a gente poderia viver sem ele, e certamente vamos viver sem ele. Mas a água é absolutamente indispensável. A água é o tema de todas as nossas preocupações, porque no momento em que a humanidade toma ciência da sua importância, ela também começa a ficar mais rara. Então, todas as medidas ligadas à água passam a ser medidas importantíssimas e que dizem respeito, até certo ponto, à nossa sobrevivência. Proteção das nascentes, por exemplo, o combate ao desperdício, enfim, a dessalinização, todas as medidas, a recuperação de rios, né? Tudo isso é importantíssimo para que a humanidade sobreviva. Na verdade, a água é tão importante que eu acredito que daqui a pouquíssimos anos nós estaremos tratando a água como tratamos o vinho. A água de beber será cultivada, as pessoas vão trabalhar marcas de água como trabalham marcas de vinho, elas vão custar muito caro. Mas o que mais me preocupa é exatamente o fato de que o aquecimento global começa a repercutir nos rios e começa a repercutir no abastecimento de água. Eu lembro, por exemplo, que no Xingu agora, eu acabo de fazer uma visita à região e vi que alguns rios que eram intermitentes desapareceram. Alguns rios perenes ficaram intermitentes. Então, o que nós esperávamos para daqui a 50 anos, em algumas regiões do Brasil, já estão acontecendo. Portanto, aquelas pessoas que trabalham com água, que se dedicam a refletir sobre os inúmeros problemas a serem resolvidos nesse campo, no meu entender, têm hoje uma importância fundamental para a própria sobrevivência de todos nós. Todas as obras que eu fiz, artigos, livros, postos de governo, empresa, ocupar cargos de destaque em empresa, nada foi mais importante em minha vida do que participar da criação da engenharia hídrica. Formação de gente, mudança de pensamento, ver o futuro. A engenharia hídrica é exatamente isso. Contribuir com o presente e transformar o futuro para o bem da sociedade, né? E, de certa forma, hoje, da humanidade. É isso aí. Parabéns a vocês, engenheiros hídricos, alunos de engenharia hídrica, mestrado de engenharia hídrica, professores, por essa grande data, 25 anos de engenharia hídrica no Brasil. Por todas essas razões, é desnecessário enfatizar a importância da engenharia hídrica no Brasil e o trabalho que ela fez ao longo desses 25 anos.